Feliz sábado. Feliz sábado. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A gente aqui está na casa de Deus. Estamos no lugar certo e na hora certa. Amém. Porque Deus preparou tudo isso aqui. Antes de qualquer um botar no papel, Deus já tinha sabido disso aqui. E Ele escolheu isso aqui para abençoar eu e você. Amém. Eu vou levar meu povo, eles vão buscar o que eles precisam de mim, eu tenho bênçãos para conceder. Amém. Eles vão clamar e eu vou responder. Amém. Deus tem prazer de atender as nossas orações. Amém. Deus tem prazer de nos ouvir. Amém. Livro Desejado de Todas as Nações, página 217, diz que Deus, Ele fica desagradado quando a gente não busca pedir a Ele. Porque o valor de Jesus Cristo foi imenso por nós. E é este sangue de Jesus derramado na cruz que nos dá o direito de pedir ao Pai. Amém. Então a gente pede ao Pai e Ele nos responde. Amém. Ontem eu estava pregando lá no interior de Petrolina, um projeto chamado N9. E estava com o coração apertado, porque minha mãe está enferma. E na hora que eu estava pregando, eu sabia que ela estava no hospital. E a gente fica pregando e fica o coração apertado. Tem coisas que só o pregador e Deus sabe. E naquela hora ali eu pregando e disse: Papai do céu, coloca lá, minha mãe está em tuas mãos. E quando eu terminei de pregar, cheguei em casa, minha irmã me ligou e disse: Mãe, vai receber alta já às 10 horas da noite. Não é que a velha já está em casa? Louvado seja Deus e amém por isso. Esse é o Deus que faz. Só basta a gente acreditar e confiar. Somente isso. Apenas isso. O Deus que agiu no passado é o Deus que está agindo agora e vai agir amanhã. Se tu não conseguiu hoje, é porque Ele não quer te dar hoje. Pode ser amanhã ou pode ser depois, mas vai ser no tempo dele. Vai ser o melhor, não esquece, é o melhor de Deus para nós. Pois bem, sem muita conversa e sem muitas delongas, vamos adorar o nosso Deus. Abram as Bíblias de vocês. Evangelho de São João, capítulo 4 de João. Amém? Amém. Quero ver outro amém. Amém? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para tu. Se Deus ele tem uma promessa para a tua vida, não tem quem tire. Amém. Pode acreditar nisso. Não tem, minha irmã, quem tire. O capítulo 4 de João, a partir do verso 1, diz assim: Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras em que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse. O que foi que Jesus disse, igreja? Vamos dizer bem bonito. O que foi que Jesus disse? Dos 4 evangelhos, o que eu mais gosto é João. E tem coisas que só João viu. Colocou aqui. E ele coloca numa linguagem onde depois ele diz, porque eu estive lá e eu presenciei. A história de Dona Luísa, eu estive lá e eu presenciei. E essa daqui, João esteve lá e presenciou. A história da mulher samaritana. Só tem um detalhe nessa história aqui. Se tu olhar no subtítulo do capítulo 4, a mulher samaritana, ela não tem nem nome. É samaritana porque ela morava em uma cidade chamada Samaria. Mas a gente não sabe o nome da mulher. Mas aqui nesta história, se tu tiver um pouquinho de paciência, tu vai receber uma bênção. E que bênção tu vai receber? A história narra que Jesus ele está em uma província e ele vai se dirigir para outra província.
Israel, naquela época, estava dividido em 3 estados. Era o lado que era o lado dos judeus. No meio estava Samaria, e do outro lado estava a Galileia. Então Jesus está do lado de cá, da Judéia, e vai para a Galileia. Só que no meio tem Samaria. Ou Jesus dá uma volta e percorre mais ou menos 35 quilômetros, ou ele passa por Samaria. Mas tinha um problema. E os irmãos sabem muito bem qual era o problema. Não se dava com Jesus. Não se dava. Judeus e samaritanos não se falavam. Não se davam bom dia. E por quê? Irmãos, co-irmãos, primos, não se falavam. Para tu ter uma ideia, uma criança com 5 anos de idade, quando ela ia para a escola dos profetas, a primeira lição, minha irmã, que o sacerdote ensinava a criança era o seguinte: odeie samaritano. Se ele te pedir um copo com água, negue. Se encontrar com ele na rua, desvie de caminho. Para não ficar diferente, lá em Samaria ensinava a mesma coisa. Odeie judeu. E por conta disso, eles não se falavam. Eram arques inimigos. E a interrogação que vem na minha mente é: por quê? Por quê? Se é todo mundo, tudo ser humano, tudo independendo um com Deus, e por que se olha? A Bíblia dá uma resposta rapidamente. Isso aconteceu na morte de Salomão. Quando um general subiu ao poder, o reino foi rasgado. E 2 tribos ficou no lado do sul e 10 tribos ficou no lado do norte. O rei que assumiu lá do lado do norte, ele teve uma ideia que divina não foi nada. Ele pensou o seguinte: o templo está lá em Jerusalém, lá no sul. Então o povo tem que sair do norte e tem que ir para o sul para adorar. Então isso significa que o povo nunca vai perder o cordão umbilical. E foi o que ele mandou fazer. Mandou fazer 2 bezerros de ouro. E disse: Israel, adora aqui. Isso aqui são os teus deuses. Mandou construir um templo. Levantou o sacerdote de tudo que era canto e disse: pode adorar aqui. Anos depois, um rei chamado Onrim, ele comprou um pedaço de terra chamado Samaria. E ali ele colocou a capital. A capital de Israel vai ser aqui. E ali aconteceu o seguinte: que o povo que estava lá em Samaria adorava todo tipo de Deus. E ali se dividiu, porque dizia o seguinte, os judeus, lá no sul: Deus não está em Samaria. E lá em Samaria dizia o seguinte: Deus não está em Jerusalém. E a questão é eu e tu que diz onde Deus tem que estar? Será que é? Porque tem gente que pensa que é. Porque nós, seres humanos, nós somos temporais, meu irmão. E tu sabe o que é temporal? É isso aqui. Porque se a gente não tomar cuidado, tudo só fica aqui. Na hora que cruza aquela porta, a gente se volta para o tempo lá fora. É por isso que tu tem que pegar o que está sendo dito aqui, colocar aqui, ó, no coração. Porque a gente só vê isso aqui. Satanás, quando ele olha para mim, para tu, ele vê o nosso passado. E ele coloca isso em xeque-mate. Quando eu olho para outro ser humano, eu olho e vejo aquele ser humano como ele é. Pecador, igual a mim. Só que Papai do Céu, quando ele olha para mim e para tu, ele não vê como a gente era, ele vê como a gente será, transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque quando Jesus se dirige para passar em Samaria, tu sabe quem foi que reclamou? Os discípulos. Os discípulos disseram: não, Jesus, não vamos passar por Samaria. Porque aquele pedaço de terra chamado Samaria não é bom a gente passar por lá. Tu sabia que eu e tu temos uma Samaria dentro de nós? Todos nós. E não adianta chegar num lugar como esse e achar que não tem não, porque nós temos. É dentro das nossas Samarias que a gente esconde os nossos preconceitos,
os nossos olhos. É dentro da nossa Samaria que a gente é um ser humano que os outros não conhecem. Mas Papai do Céu nos conhece muito bem. Todos nós temos uma Samaria. Tu sabe o que é o importante de tudo isso? É que Jesus hoje está passando nessa Samaria. Amém. E quando Jesus passa na Samaria, porque Ele passa para resolver algo. Amém. Jesus olha para os discípulos e diz: esses homens vão atrapalhar o meu propósito. E eu não quero ninguém atrapalhando o meu propósito. E como eu não quero ninguém atrapalhando o meu propósito, Jesus olha para os 12 e diz: vão na cidade comprar pão. E convenhamos, meus irmãos, a gente está num grupo de 13 e precisa ir comprar pão. Certo que crente compra, que é uma beleza. Mas tem que ir 12. No máximo fosse pelo menos 3. Mas Jesus mandou tudo. Vão embora. Porque aqueles homens, eles iam atrapalhar o propósito. E qual era o propósito de Jesus? É que havia alguém, uma pessoa, e grava esse detalhe, viu? Uma pessoa. Porque nem que seja uma pessoa que hoje vai sair abençoada. É você que Jesus está preocupado. Em Samaria havia uma pessoa que precisava de Jesus. Era a mulher Samaritana. A história, ela catada, ela diz que aquela mulher, ela nasceu em um lar repleto de amor, de carinho, de cuidado, de afeição. Seus pais lutaram desde pequenininho para que aquela mulher fosse feliz. Ela cresceu com isso na mente, em ser feliz. Ela, muito jovem, casou. Casou como casam todas as moças. Dar amor, receber amor, ter um lar, ter uma família. E o objetivo principal era ser feliz. Mas, por incrível que pareça, aquela mulher não foi feliz no seu casamento. E eu vou abrir aqui, entre aspas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu não vai ser feliz no teu casamento, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, se não tiver Jesus. O primeiro ponto de tudo está em ter Jesus. Se no teu casamento não tem Jesus, tu não vai ser feliz. Se na tua casa não tem Jesus, você não vai ser feliz. E o casamento daquela mulher acabou. Ela lutou daqui, lutou dali, mas não deu certo. Mas como ela queria ser feliz, ela não desistiu de viver. E ela casou pela segunda. Se o primeiro casamento não deu certo, quem sabe que o segundo não pode dar o quê? Mas o segundo casamento também não deu certo. E acabou. Ela então casou pela terceira vez. E o terceiro casamento também acabou. Como a mulher era destemida e gostava de casar, ela casou pela quarta vez. E o quarto casamento também acabou. Eu costumo dizer o seguinte: se uma mulher ela casa 4 vezes, 1, 2, 3, 4, é porque a culpa é dos homens. Ela que escolheu mal. Porque não vai adiantar dizer que a culpa é da mulher, vai? Não vai. É. Porque a mulher tem aquele costume que mulher diz o seguinte: que homem ele é tudo e duvido que tu pega o primeiro da esquina. Duvido. Pensa numa escolha que é, mas quando abre a boca diz que homem é tudo e... A mulher casou pela quarta vez, o quarto casamento também acabou. E ela casou e o quinto casamento acabou também. E ela casou pela sexta vez. Quando ela chegou no sexto casamento, irmãos e irmãs, a reputação daquela mulher, seu caráter, sua personalidade estava no fundo do poço. Ela era a mulher mais falada da comunidade, do bairro, da cidade. E olha que eu estou te falando de uma sociedade de mais de 2.000 anos atrás, onde um casamento só já destruiu uma mulher para sempre. E imagina 5.
ela não podia ter nem amizade. Mas foram nessas condições de fracasso, desânimo, de infelicidade, que um dia aquela mulher se encontrou com Jesus. Ela precisou de água, ela pegou o seu cântaro e dirigiu-se ao poço mais próximo da sua casa. Só que esse poço, ele está num deserto. E até hoje está lá, viu? O deserto de Sicar. No deserto, acontece duas coisas. Essa hora, mais ou menos, em Sicar, deve estar mais ou menos 47 graus na sombra. Porque no auge de 1 hora da tarde era 50. Quando for à noite, que der mais ou menos 10 horas da noite, vai estar mais ou menos 2 a 3 graus abaixo de zero. É esse contraste. Uma coisa no deserto que acontece, se tu for no deserto, e tu chegar no deserto, tu começar a caminhar no deserto, o teu corpo ele vai sentir transformações. E a primeira transformação é na visão. Você começa a ver miragem. Tu sabe o que é miragem, não sabe? Alguém aqui sabe o que é miragem? Miragem é tu tá vendo uma coisa e tu pensa que é aquilo, mas quando você chega lá, não é aquilo. Você está lá no deserto e está lá com sede, daqui a pouco tu vê um local e tu vê ali água, um pé de coqueiro, e tu faz carreira de qualquer água, quando pula só é areia. Miragem. Eu estou falando de miragem porque você tem que ter cuidado com miragem, viu? Porque miragem não é realidade. Eu estou falando isso porque essa minha mulher, que eu sou casado, ela caiu numa miragem. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez que ela me viu, olhou e disse: é rico. Pense na miragem. Foi o que deu. A mulher está vindo. Irmão, é porque às vezes a gente fala, é daquela irmã que está na igreja, passando da idade, querendo casar, doida querendo arrumar um encosto. Aí está na igreja, um pouco entra lá, um loiro alto, 1,90 m de altura, musculoso. Ela olha e diz: Jesus, é esse. Aí o Espírito Santo diz: não é. E ela diz: é. O Espírito Santo diz: não é. E ela diz: é. O Espírito Santo: então, depois vai. Que aquilo é uma miragem. Agora depois não vem chorar. Então cuidado na miragem. A mulher sai 50 graus na sombra. Quando ela sai, que numa certa distância que vai chegando no poço, ela vê que lá tem algo, mas ela não sabe dizer o que é. À medida que ela vai se aproximando, ela percebe que é um homem. E com o homem, ela não queria conversa. Quando ela se aproxima mais, além de ser homem, pronto. Ela, silêncio, chega no poço, pega o balde, focada apenas aonde? Quem é que estava do lado? Jesus. Diga de novo, quem é que estava do lado? Jesus. Sabia que muitas vezes a gente chega num lugar como esse, a gente se foca em tudo e esquece que Jesus está do nosso lado? A gente se foca aqui, a gente se foca na roupa da irmã, no cabelo, e se esquece que Jesus está do nosso. A mulher se foca aqui e começa a tirar água. E nesse exato momento, Jesus quer o silêncio. Porque Jesus sempre quer o silêncio. É Ele que toma a iniciativa. Se tu hoje tu estás aqui, é porque Jesus tomou a iniciativa. Ele olha para a mulher e diz: me dá um pouco de água para mim beber? Quando Jesus fala isso, a mulher tira a arma e atira para tudo que é lado. E ela diz: ei, como é que tu, sendo um homem judeu, tu vem dirigir palavra para mim, que sou uma mulher samaritana? Mas em outras palavras, sabe o que ela queria dizer? Tu não sabe nem quem sou eu. Eu não quero conversa com homem, porque já passou 5 anos na minha vida e tudo acabou. Então, tu só judeu, tu fica aí que eu fico de cá. Tiro minha água e vou embora. Quer conversa contigo não? Aí Jesus olha para ela e Jesus diz assim: se tu soubesse quem é que estava aqui do teu lado, não seria eu que estava pedindo água, era tu que estava pedindo água a mim.
Ela olha e diz: mas tu não tem nem balde para tirar água. E como é que tu tens água para me dar? Aí Jesus diz: eu tenho uma água para te dar, onde você nunca mais terá o quê? A mulher se admira. Naquele momento começa a ascensão do Espírito Santo na vida daquela mulher. Porque a ascensão do Espírito Santo na vida de alguém começa quando a gente percebe que precisamos de Jesus. A nossa luta, a nossa caminhada, a nossa busca não está tendo futuro. A gente precisa de ajuda. E só essa ajuda é que vai nos saciar. E essa ajuda se chama Jesus. Amém. Ela diz: eu quero dessa água. Me dá dessa água. Uma água onde eu não vou ter mais sede? A resposta de Jesus é curiosa. Jesus diz: vai e chama quem? E Jesus só abençoa quem tem marido, é? E por que ele mandou chamar o marido? Jesus sabia se era casado ou não. Ela olha para Jesus e diz: mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem. Porque 5 maridos tu já tivesse, e o 6º que tu tem não é teu, tu tomou de outra. A mulher se admira. Ali estava um homem que sabia do seu presente, mas ia dar o que para ela? Um futuro. Quando Jesus disse: vai e chama teu marido, Jesus estava querendo dizer: tira a máscara. Tira a máscara. Não adianta ir até Jesus usando uma máscara. Porque Jesus, ele sabe o que? Tudo. Ele sabe o mais íntimo dentro de mim e de você. Ele sabe o que eu penso do meu vizinho, do meu pastor, do meu patrão, do meu amigo. Jesus, ele sabe tudo. E quando for até Jesus, tire a máscara. Vá mostrando quem eu e você somos. Não vá querendo ser um super-homem ou uma mulher maravilha, porque nós não somos. Ela tira a máscara. E ela vê que Jesus agora dirige uma palavra para ela, sem preconceito. Era a palavra de ajuda. Ela tirou a máscara e ela então agora começa uma conversa com Jesus. E nessa conversa com Jesus, o Espírito Santo toca no coração da mulher. E a mulher, ela é transformada. Quem diz amém? Amém. A mulher, ela tem um encontro com Jesus. Tudo que eu falei até agora é que eu vou começar a pregar agora. E agora? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Eu estou para ir para casa ligeiro, porque eu já estou preto de fome. Esse negócio de 10 dias de jejum é complicado. Levei meu moleque para casa, eu cheguei em casa, já estava parecendo o Jonas. Quando eu tomei um copo com água, os olhos clareou. Eu estava olhando para essa minha menina, estava vendo um espeto. Vou pregar agora. Te contei a história da mulher, porque no fundo, a história não é da mulher. Não é, irmão. Tu sabe de quem é a história aqui nesse texto? Aqui tem algo nesse texto que ninguém se preocupa. Mas esse algo que existe foi onde marcou o encontro. Onde foi que a mulher encontrou Jesus? No poço. Onde foi que Jesus encontrou a mulher? No poço. O poço. É justamente sobre o poço que eu vou pregar. O poço de Jacó. A curiosidade me bateu porque, como eu te falei, esse poço está no meio do deserto. E este poço foi um presente que Jacó deu para o seu filho José, o filho que ele amava. E a pergunta veio: que pai pega um pedaço de terra onde só tem cobra, escorpião, e dá de presente para o filho? Um filho que ele ama. Que pai faz isso? Só que isso aqui está escrito: um presente de Jacó para José.
E por que Jacó deu esse pedaço de terra? Vou te dizer. Esse poço que fez esse encontro foi cavado por Jacó. Um dia, Jacó teve a ideia, vinda do Espírito Santo, de cavar um poço no meio do deserto. E alguém olhou e disse: papai Jacó, isso não tem futuro, porque ninguém cava poço no deserto. Por que tu queres cavar um poço no deserto? E Jacó disse: porque quem vai mais passar por aqui é quem vai precisar desse poço. Porque quem vai passar no deserto vai passar com o quê? Então vai precisar disso aqui. Mas disseram: isso não vai ter futuro. Sabe por quê? Eu e tu, egoísta que nós somos, se alguém for cavar um poço, cava no quintal de casa. Ninguém sai daqui e vai comer do nada cavar um poço. Eu estou falando de um poço que foi cavado há 4.100 anos atrás. 4.100 anos atrás. Se tu for cavar um poço hoje, tu entra lá na internet, tu vai lá no Google, e lá aparece um monte de empresa que cava poço. Poço artesiano. Tu liga para uma e ele vem, chega lá na tua terra, ou no teu quintal, e diz: aonde? Quer cavar um poço? Quero. Eles pegam uma sonda e eles passam a sonda. Onde a sonda der o sinal, ele diz: pode cavar da água. Aí eles pegam uma broca e furam a terra. Com 45 minutos joga água. Só que eu estou te falando de um poço que foi cavado há quanto tempo? 4.100 anos atrás. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha empresa, não tinha sonda e não tinha broca. Eu fico imaginando, irmão, Jacó escolhendo o lugar, vai cavar o poço. Espírito Santo, me guia. É aqui? Não é não, Jacó. É aqui? É aqui, cava. E Jacó começou a cavar. E deixa eu te dizer uma coisa. Naquela época, minha irmã, nem picareta não tinha. E tu sabe quando tu começa a cavar um buraco, à medida que o buraco vai ficando mais fundo, ele fica mais difícil. E Jacó cavou o poço sozinho. E um monte de gente ao redor dizendo, virou crente, ficou doido, acreditando no impossível. E Jacó cavando o poço. Quando Jacó terminou de cavar o poço, cruzou os braços e esperou 45 minutos para a água vir. E a água não veio. Ele esperou 24 horas e não veio água. Jacó esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias e não saiu água. Jacó esperou 2 meses, 3 meses, 6 meses e não saiu água. E alguém disse: eu não falei que aquilo não ia dar certo? Jacó esperou 1 ano, não saiu água. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não saiu água. Eu fico imaginando que o empreendimento de Jacó ficou todo errado. Quando alguém ia visitar papai Jacó, eu acho que o menino Simeão, Levi, corria, botava uma lona em cima. Para ninguém ver o empreendimento do pai, que deu o quê? Errado. E Jacó esperou. Quando deu 19 anos, 11 meses e 30 dias, o poço jorrou água. E quando o poço deu água, Deus olhou e disse: eu não te disse, meu filho, que aqui ia dar água? E Jacó pôde olhar para um monte de gente e disse: eu falei que Deus disse que o meu poço iria dar água. Deus tem uma palavra para alguém nessa tarde aqui. Amém. Se tu cruzou aquela porta ali, esperando ouvir uma resposta direta de Deus, Ele está te falando agora. Amém. Ele está dizendo para alguém hoje aqui: não desiste do teu poço, porque a água vai jorrar. Amém. Pode estar difícil, dificuldade, se arrastando, mas Deus está falando para alguém aqui: não desiste do teu poço, que o teu poço vai jorrar água. Amém.
E tu vai calar um monte de gente que está torcendo contra ti. Tu vai calar um bocado de gente que não está acreditando que tu tens um Deus. Mas a palavra de Deus hoje, para você, não desiste do teu poço, porque a água vai jorrar. Amém. Não é para desistir do poço. O teu poço vai dar água. Amém. E eu não sei quanto tempo tu estás cavando. Eu só sei que o Espírito Santo está dizendo que vai abençoar a tua vida. Amém. Hoje, o poço está lá. E tu acredita que desde o dia que o poço deu água, o poço nunca mais secou. Glória a Deus. E quem passa hoje no deserto, ele encontra o que lá? Água. Água. Ao redor do poço tem uma mureta. E lá na mureta, quem vem do deserto de Sicar, ele aumenta a sua caminhada 17 quilômetros. Mas ele sabe que aumenta 17 quilômetros, ele vai encontrar o quê? Hoje, quem chega lá para tomar água, ele pega a água e antes dele levar a boca, ele coloca a mão direita na mureta do poço. E ele olha para o céu e diz: bendito seja Deus que mandou alguém cavar esse poço. Amém. E bendito seja o homem, meu Deus, que acreditou em ti e cavou esse poço. Eu e tu, a gente passa a vida toda cavando poços. Tu estás vendo esse lugar aqui? Isso é um poço. É o lugar onde a gente vem matar a nossa sede. Amém. E eu não sei quem foi que teve a ideia de cavar esse poço. Eu não sei. Eu só sei que esse poço está aqui. Eu não sei se alguém olhou e disse: não tem futuro não. Cavar um poço ali na Coreia. E alguém disse: nós vamos cavar o poço. Porque no dia todo mundo vai precisar desse poço. E hoje aqui, ó, nesse sábado, nós estamos tomando da água do poço. Amém. Bendito seja Deus que mandou alguém vir aqui cavar esse poço. Amém. E o poço deu água, meu irmão. Amém. E hoje aqui nós estamos recebendo a bênção. Louvado seja Deus. Amém. Tu sabe qual é a segunda curiosidade aqui? Posso terminar? Posso? A segunda curiosidade aqui é que eu te falei que esse poço está no meio do deserto de Sicar. Quantos graus na sombra? 50 graus na sombra. 50, irmão. Cheguei aqui na região, me lembro, há 5 anos atrás. Peguei esse calorzão aí. A irmã pode até não acreditar, mas quando eu cheguei aqui era quase da tua come. O sol atrapalhou um pouquinho. Hoje em dia eu estou ficando mais dentro de casa, estou usando protetor, já estou recuperando a cor. Lá no deserto de Sicar, 50 graus na sombra, tem um detalhe na história, não sei se tu percebeu. Foi que a mulher foi buscar água a que horas? Louvado seja Deus. Tu sabe que horas hoje o povo vai buscar água lá? Hoje, falando hoje. Tu sabe que horas eles vão? 5 da manhã. O pessoal sai de casa, vai buscar água daquele poço. Olha o pessoal da região. Mas a mulher foi buscar água a que hora? Meio-dia. No auge do calor. E eu perguntei a Jesus: Jesus, por que tu não apareceu 5 da manhã, a pobre da mulher? E Jesus falou no meu coração, e ele disse por quê? 5 da manhã, a fila dá a volta assim na esquina, de gente. É mulher gritando, é menino reclamando, é camelo, é jumento. Meio-dia, só quem estava lá? Só Jesus, esperando por quem? Aprenda uma coisa: quem só faz o que os outros fazem não recebe bênção. E se tu não enfrentar o deserto, tu perde bênção.
deserto é lugar de bênção. Amém. Sol batendo na cabeça, 3 horas da tarde, podia estar num soninho agora, em casa, mas tu estás aqui, enfrentando o deserto. Amém. E é enfrentando o deserto que Papai do Céu vem para abençoar. Amém. Ele chega, meu irmão, e tu sabe, aprende, viu? Se tu estás passando por um deserto, aprende a palavra que vai ser agora dita para você. Deserto é lugar de bênção também. Amém. E agradeça, Papai do Céu, pelo deserto que tu estás passando. Amém. Jesus tem um encontro com uma mulher, e aquele encontro transformou aquela mulher. Por que transformou? Porque ela largou o cântaro e ela foi para onde? Chamar o quê? Pessoas para ouvir sobre Jesus. Mas vamos lá, calcula comigo. O cântaro era importante ou não era para a mulher? A água era importante ou não era? Era de muita importância. Só que quando ela se encontrou com Jesus, tudo isso ficou em segundo lugar. Ela fez de Jesus o prioritário. Faça de Jesus o primeiro na tua vida. Amém. Buscai em primeiro lugar o quê? E todas as outras coisas serão. Faça de Jesus o primeiro na tua vida, que Ele vai te cobrir de bênção. A mulher foi para ir buscar outra pessoa. O interessante é que nesse período de tempo os discípulos voltaram. E quando os discípulos voltaram, viram Jesus conversando com a mulher. E eles ficaram admirados. E disseram: Jesus, a gente trouxe comida. Jesus disse: eu já me alimentei. Mas que comida? Eu tenho uma comida que não é uma comida normal. A primeira comida que nos alimenta é a comida espiritual. Eu tenho 2 palavras para te dizer, para mim terminar e orar. 2. A primeira é o seguinte: quando aquele povo veio de Samaria para ouvir sobre Jesus, e a Bíblia diz que eles vieram só por conta do testemunho da mulher. Mas era uma mulher que tinha 5 casamentos. Era uma mulher que tinha um passado que acabava com ela. Irmãos, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, a nossa vida muda. Amém. E não importa o que eu e tu fez no passado, o que importa é que nós fomos transformados. Amém. E a nossa transformação influencia pessoas. Amém. As pessoas vieram ouvir, porque ela teve um testemunho. Só que tem um detalhe aqui. Quando aquele povo, eles ouviram sobre Jesus, eles pediram para Jesus ficar ali 2 dias. 2. Tu sabia que Samaria foi o único lugar que Jesus passou e Jesus não fez milagre? Tem canto nenhum na Bíblia, escrito profecia, na história, não tem. Jesus não curou aleijado, nem cego, nem ressuscitou defunto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive pulando de galho em galho atrás de milagre é incrédulo. A gente acredita que Jesus faz porque Ele faz. Apenas isso. Eu acredito em Jesus e Ele vai fazer. A outra coisa que eu quero te dizer aqui antes da gente orar é porque no início da mensagem eu disse que Jesus mandou os discípulos comprar o quê? Porque os discípulos iriam atrapalhar o quê? A obra, propósito. E Jesus mandou comprar pão. Jesus está falando para alguém hoje aqui. Escuta, é palavra para você. Quem não acredita em você, quem está torcendo contra tu, quem está querendo ver só o teu fracasso, nesse exato momento aqui, nessa hora, Jesus está mandando ir embora comprar pão. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus está dizendo: saia de lado do meu servo e da minha serva. Você não serve para ficar do lado dele.
E quem não serve para ficar do teu lado, escuta, palavra de Deus para você. Quem não serve para ficar do teu lado, Jesus está mandando ir embora comprar pão. Porque só vai ficar do teu lado quem serve para te abençoar. Amém. E talvez tu olhe a partir de hoje, ou amanhã, ou depois, tu diga, mas fulano só vivia do meu lado, não me largava. Ligava para mim todo dia e nunca mais ligou, porque não serve para tu. Só vai ficar do teu lado quem serve para te abençoar. Amém. Os samaritanos rogaram a Jesus. Jesus ficou ali 2 dias. E nesses 2 dias, Samaria ouviu do verdadeiro Deus. Samaria foi abençoada. Amém. Suplicar e rogar é diferente de pedir favor. Tu sabia disso? Eu posso pedir favor a você e dizer, meu irmão, faz um favor para mim. Saiu. É fácil. Agora rogar é diferente. E eles rogaram para Jesus ficar ali com eles. E Jesus ficou porque eles rogaram. E o que é rogar, Davi? Só existe uma forma de rogar, Papai do Céu. Tem alguém aqui que está precisando de Jesus? Amém. Tem alguém aqui que está precisando de Jesus? Amém. Quem quer rogar para que ele fique? Aleluia. Diga amém. Amém. Eu vou te pedir algo antes da gente rogar. Ora por mim. Ora pela minha família. Eu não sei se eu já preguei, Papai do Céu me usou para te abençoar, trazer uma palavra. Mas eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você clame pela minha família por mim. E eu estou te dizendo porque eu quero que você ore por mim agora. Amém. Porque nós vamos rogar, Papai do Céu, para Ele ouvir o nosso clamor. Aleluia. E a maneira de rogar, Papai do Céu, só é uma. É essa aqui. De joelhos, Senhor, rogando a Ti que permaneça conosco. Amém. Permanece nesse lugar. Permanece em nosso coração, em nossa vida. A gente não pode te largar, Jesus. Verdade. Porque sem Ti a gente não consegue nada. Tu és o único que está aí ao lado do Pai. E somente Tu pode pegar a oração de cada um de nós e interceder por ela. Amém. Tu apresenta diante do Pai e Tu diz, atende, meu Deus, ao meu servo e à minha serva, porque eu derramei o meu sangue por eles. O sorriso de Deus se enche de canto a canto de alegria. E Ele diz, meu filho, eu tenho o prazer de abençoá-los por conta de Ti. Amém. Porque Tu derramaste o Teu sangue e eu os amo de todo o coração. Amém. A cada pai, a cada mãe, a cada filho que está aqui, a cada amigo, Senhor, cada visitante. Aqui nesse momento, talvez tenha um pai suplicando por uma esposa, por um filho, uma mãe, por um parente, e eles talvez nem aqui estejam, mas lá onde eles estiverem, fazendo o que estiver fazendo, o Teu Espírito Santo vai lá e Tu faz uma obra. Porque Tu és o Deus que tem prazer de realizar o impossível. Esse povo está aqui reunido e clamando pelo Teu nome. Nós somos, Senhor, tão pequenos. E se não fosse por Ti, a gente não estava aqui nem vivo. Porque tem um inimigo aí fora que luta todos os dias tentando nos destruir. Mas há um Deus que está ao nosso redor, fazendo um muro protegido por anjos, para que o mal não nos toque. Obrigado por este dia. Obrigado por este momento. A gente se sente agora perdoado dos nossos pecados. E alguém aqui precisava ouvir a Tua voz e Tua voz veio. Que não é para desistir do poço,
Porque a água vai jorrar. Se alguém estava pensando em desistir, se alguém chegou desanimado, a tua palavra foi forte. O nosso poço vai dar água. E bendito e louvado seja o teu nome, Deus. Nós cremos e te dizemos, cremos no teu nome, Jesus. Porque o teu nome é poderoso.